Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Está começando mais uma edição do Despertar Espírita, aqui na TV Diário, uma reflexão sobre o sentido da vida, partilhando sempre informações da doutrina com os nossos telespectadores, aqui na companhia do Jorge Brandão, da Márcia de Fô, do Diógenes Chaves. E o assunto proposto para hoje é bem e mal sofrer. Claro que dentro das instruções, dentro da visão espírita. Jorge Brandão, o que é o bem e o mal sofrer na visão espírita? Bom, o sofrimento em si, ele não eleva, né? Mas sim a forma como nós encaramos o sofrimento, né? E a nossa doutrina espírita, ela nos traz assim um conforto, um consolo, um esclarecimento de como nós podemos lidar com a dor, né? Então, é muito importante esse tema. A gente sempre procura trazer temas importantes e espera que os nossos queridos amigos que nos apoiam, que nos assistem, nos dão outras sugestões também, né? Que isso é muito importante. Mas o bem sofrer e o mal sofrer está no cerne da nossa doutrina espírita, nos dando assim a direção que nós vamos tomar diante da dor. Emmanuel nos diz que a dor nos iguala, e realmente, independente da classe, independente da situação que todos nós estamos aqui nesse planeta, todos nós passamos pela dor. Então é um tema que a gente vai procurar trazer luzes, porque ele é de interesse de todos nós. Uhum. Aliás, nesse quesito que fala sobre esse assunto no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, né, diz o seguinte: quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus, não se referia àqueles que sofrem em geral, porque todos aqueles que estão nesse mundo sofrem, estejam sobre o trono ou sobre a palha. O Jorge Brandão, Márcio Diógenes, começou a nossa abordagem desse tema fazendo esta referência. Sofrer, mas tem diferença no como sofrer. Qual é essa diferença? Como é que os espíritas absorvem esta questão, Márcia? A interpretação do sofrimento, ela passa muito pela ótica individual de cada um, né? Então, muitas vezes a gente observa uma situação difícil que um companheiro de caminhada esteja vivenciando e na nossa perspectiva, na nossa ótica, aquele sofrimento pode ser considerado um sofrimento ímpar, inigualável, que eu não teria condições, por exemplo, de suportá-lo. E na minha percepção é um sofrimento atroz. Mas na realidade em que aquele indivíduo vive, da forma como ele está posto e lidando com todo aquele processo, talvez aquilo não represente de forma alguma sofrimento para aquele indivíduo, né? Então a gente tem muito isso também. O referencial para o sofrimento, de certa maneira, está em nós. É por isso que se costuma dizer que o sofrimento está em nós, né? Porque eu posso passar por uma experiência difícil e aquilo de forma alguma representar sofrimento para mim. E para outro, muitas vezes, vai ser algo penoso e difícil, paralisador, muitas vezes, de acordo com os processos íntimos, individuais, com o que eu estou conectado, qual o meu norte, qual a minha referência. Como naquela passagem onde o indivíduo subindo uma grande montanha carregando água, mas num diálogo íntimo com Jesus, ele não se dá conta do peso, da dor, dos braços ali naquele processo, porque ele está tão conectado com aquela proposta maior, e talvez outro que vem atrás, que está totalmente perdido em seus dramas, em suas dores, carregando aquele fardo, reclamando da vida. Aquele peso é mais árduo, é mais complexo, né? Então, penso que passa muito por aí, sem esquecer do nosso norte referencial. Jesus não prometeu de forma alguma facilidades para nós na terra. O Cristo prometeu muito trabalho. Ele não prometeu tirar pedras do caminho, mas ele disse que valeria a pena essa caminhada, ainda que pedregosa.
Eu quero recuperar essa fala de Jesus também nesse quesito, na proposta ao Diógenes, e completá-la, quando Jesus diz: bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus. Não se refere àqueles que sofrem em geral, porque todos aqueles que estão nesse mundo sofrem, bem como a Márcia disse, né? E tem diferenças no sofrer. Às vezes o peso, a carga é idêntica, mas o processo de absorção, de reação, né, diante daquela carga é diferente. Mas aí continua a fala, né? Nesse mundo sofrem, então. Estejam sobre o trono ou sobre a palha. Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Como é que é esse sofrer bem, Diógenes? Pois é, sofrer bem. O sofrer bem é a gente compreender o propósito do sofrimento. Né? Por exemplo, eu vou trazer ele de novo aqui porque eu gosto muito dele, que ele tem uma fórmula, o Viktor Frankl tem uma fórmula que ele diz que desespero é igual sofrimento sem sentido. Então, quando eu não consigo encontrar um sentido para aquele meu sofrimento, eu desespero, eu entro num processo de vitimismo, eu entro numa barganha, quando a gente começa a querer negociar com Deus para aliviar, né, uma culpa, por exemplo, que está trazendo muito sofrimento. Então, o bem sofrer ele estaria nesse sentido, da gente conseguir olhar para aquela aflição como um processo de alavanca no processo evolutivo. E vamos dizer assim, a gente tem dois caminhos. Ou a gente compreende e aceita este sofrimento, né, como um processo pedagógico, ou a gente se desespera e torna ele mais difícil ainda. E sofre por estar sofrendo. A gente eleva o sofrimento ao quadrado, que na psicologia a gente chama isso de neurose reativa. A gente sofre por estar sofrendo, a gente fica ansioso por saber que vai ficar ansioso em determinada situação. Então a gente duplica, e isso é por nossa conta. Então quando a gente começa a trabalhar esse processo de aceitação do sofrimento, a gente já está abatendo o sofrimento em 50%. E os outros 50% é o aprendizado, é a parte pedagógica do processo. Então, este bem sofrer estaria nesse sentido, da gente aprender, né, e compreender e aceitar o processo de sofrimento. Muito bom, muito bom. Eu trago aqui também a questão do Livro dos Espíritos para complementar. Hoje nós estamos abrindo o Evangelho, né? Como nós combinamos, uma vez por mês nós vamos buscar um termo do Evangelho, um capítulo do Evangelho. E hoje é Bem-aventurados os aflitos. Mas eu trouxe aqui a questão 921 do Livro dos Espíritos, que é muito interessante e tem a ver com esse nosso estudo de hoje. Na questão 921, antes da Terra alcançar o estágio de mundo regenerado, poderá o homem alcançar uma felicidade relativa? Essa pergunta de Kardec, né? Já que a gente sabe que a Terra evolui e que nós evoluímos, que vamos alcançar um estado, mas isso é um processo demorado, que está acontecendo já e vem acontecendo, né? há milhares de anos, mas agora o processo parece mais acelerado, né? Mas olha a resposta dos espíritos. O homem quase sempre é o próprio obreiro de sua infelicidade. Ele pode se poupar de muitos males e gozar da felicidade possível nesse plano ainda grosseiro. Ou seja, nós podemos aumentar a nossa carga pela nossa indisciplina, pela nossa impaciência, pela nossa ganância, pelas nossas mágoas que nós guardamos. Teimosia, né? Tudo isso que todas essas atitudes aqui na Terra vão agravar o nosso sofrimento. Então nós poderíamos nos livrar de muitas dores se nós tivéssemos uma afinidade maior com as leis divinas. Então é importante a gente lembrar disso, né? Que nós somos obreiros do nosso destino, porque no capítulo 5, né, nos explica, né, que nós resgatamos faltas passadas e presentes, mas pode ter certeza que as presentes são maiores, né? Sem dúvida. E por isso a possibilidade desta felicidade relativa, porque estamos numa caminhada, estamos numa jornada, né? Num processo evolutivo de encontros, de desencontros, de acertos, de equívocos, e em última análise de aprendizado.
aprendizagem, estamos caminhando. E às vezes quando me perguntam, né, sobre a questão do mundo de regeneração, quando é que nós vamos passar do mundo de expiação e provas, que é o nosso estágio atual no planeta, para o mundo de regeneração? Pelo menos para mim, e a mim isso não causa nenhuma preocupação. A minha preocupação não é quando isto acontecerá, porque isso está acontecendo já agora. Nós já estamos caminhando para um mundo de regeneração quando nos damos consciência das nossas fragilidades, nos esforçamos ao menos para compreender as nossas aflições. E para mim, esta compreensão ou a busca da compreensão faz toda a diferença. Porque sem isso, como suportar realmente alguns desafios, algumas dificuldades, algumas provações, se nós não tivermos consciência de duas coisas, entre outras. Primeira, sempre a visão do mundo futuro. Se eu achar que tudo começou no berço e vai terminar no túmulo, bom, aí eu não terei respostas para muitas coisas. Se eu tiver a convicção, como tenho, de que a nossa vida vai continuar, bom, então nós estamos caminhando e a jornada não vai se interromper no fenômeno morte, tal qual hoje acontece nesse mundo de expiação e provas. Então estou ainda caminhando para chegar nesse mundo mais evolutivo, que terá um nome de mundo de regeneração, mas que mexe com o meu interior. E aí a necessidade da minha reforma íntima. Isso é importante a gente, essa reflexão para todos nós, né, Vicente? Porque está nas nossas mãos. Está nas nossas mãos. Nós precisamos arregaçar as mangas e trabalhar, né? Porque não existe mágica. Não é no estalar de dedos que vai acordar um mundo acordei hoje, o mundo está de regeneração. Uhum. É um passo a passo que já vem acontecendo, né? E vai continuar acontecendo. Uhum. Tá certo. Ainda nesse mesmo capítulo, né? Quando vos atinge um motivo de inquietação ou de contrariedade, esforçai-vos por superá-lo. E quando chegardes a dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei-vos com justa satisfação: eu fui o mais forte. Eu tive condições, eu tive capacidade, né? Eu tive paciência para vencer as tribulações. Isso traz a ideia de que muitos, quando entram num processo de sofrimento, na ânsia, na angústia de querer aliviar o sofrimento, ele visa jogar para fora as causas desse sofrimento, porque para ele é muito pesado, muitas vezes, admitir essa responsabilidade. Então ele joga para o mundo, para as pessoas, para a família, para o trabalho, enfim, para tantas outras coisas, as causas desse sofrimento. E ele entra no processo de vitimismo. Autodefesa. Só que tem uma questão, a nossa consciência, ela não se corrompe. A nossa consciência, ela não se corrompe, ela está sempre alinhada com a verdade. Então, assim, ao mesmo tempo, se eu estou dizendo para mim que os motivos do meu sofrimento é o outro, vamos pensar assim, quando eu estiver num processo de bem-estar, de alegria e de felicidade, o motivo é o outro também. Uhum. E onde é que estarão meus méritos? A minha consciência não vai entrar em contradição. Ela vai seguir, ele vai, né? E por isso que vai dar o drama de consciência, porque o meu raciocínio anterior de dizer que as causas do meu sofrimento é o externo, não faz sentido para a minha consciência. E aí, quando eu atingir um certo sucesso, ou uma certa prosperidade, a recíproca não é verdadeira. Não, como é que eu vou usufruir disso? Uhum. Né? Então, assim, ao mesmo tempo que a minha felicidade é uma responsabilidade minha, o meu sofrimento também tem que fazer sentido, entende? Porque na nossa consciência estão gravadas as leis divinas, as leis morais, as leis naturais, né? Uhum. E estão sempre nos mostrando o caminho, né? Uhum. E tem, Márcia, como nós, digamos assim, iludir a nossa própria consciência, sabotar a nossa própria consciência. Entramos em conflito, né? Buga. Exato, a cobrança vem, né? De certa maneira é difícil, aquela angústia, aquele drama, algo diferente que a gente não sabe explicar o que está acontecendo,
conosco naquele momento, é aquela voz íntima lá nos dizendo, olha, alinha o passo, vai por um caminho diferente, e a gente foge dessa realidade, né, ao longo da vida, e vem as dores, os dramas, o sofrimento, a angústia, né, a necessidade de um norte, direcionado às vezes até por um agente externo de maneira direta, nos chamando a atenção, nos dando uns puxões de orelha ali que precisam ser dados. Sim. E agora eu lembrei de um exemplo, Márcia, que me permite aqui, é como se nós tentássemos segurar uma boia embaixo d'água. A gente vai conseguir por um tempo, mas chega uma hora que ela vai vir à tona. Não Virar adianta. É natural. É da isso. sua natureza. Isso tudo se conecta com aquela proposta do capítulo 5 que você trouxe, né, Jorge? O sofrimento voluntário, aquelas dores que nós mesmos buscamos muitas vezes, por conta de não entender, compreender essa nossa necessidade de seguir o fluxo do bem, o fluxo eterno, o fluxo divino, o fluxo da nossa, na verdade, criação, porque somos essências divinas, né? Somos criados para a evolução, a perfeição, uma toada, equilibrada, em sintonia adequada com o todo. E de repente, quando a gente foge daquele alinhamento do nosso destino, é que esses dramas começam a nos trazer conflitos maiores, né? Na questão 909 do Livro dos Espíritos, ela sempre me incomodou um pouco, porque a espiritualidade pergunta, né? Kardec pergunta à espiritualidade a respeito das possibilidades da gente vencer as nossas más inclinações, os nossos dramas, seria possível isso? E eles nos dizem que através de um esforço muito pequeno, ínfimo, bem pequeno, né? E aquilo realmente é doloroso, porque muitas vezes as pessoas sofrem muito para conseguir vencer um drama. Mas será que realmente está nos caminhos adequados ali? Porque se a gente entender aquela resposta da espiritualidade adequadamente, se vê que realmente o que nos falta é vontade. Daria para comparar, Márcia, aquela criança de 3 anos que está brincando, de repente ela cai nas pedras, cai ali e abre um berreiro, se desespera. E a mãe tranquila, olha, se levanta, fulano. Vem aqui, a mãe vai te pegar. A mãe numa tranquilidade, porque ela sabe que aquele tombo ali é o primeiro de muitos. Então é como se nós fôssemos aquela criança. Acabou o mundo aqui. E o nosso mentor, por exemplo, a mãe que está ali, oh meu Deus, né? Para nós, como eu sofro. Mas ele olhando, ele diz, calma, né? Tenha bom ânimo. Não, e é necessário cair tombos. Claro, é pedagógico. É pedagógico o tombo. Né? E isso é algo que vai nos educar. E essa é a função da dor. Quando a gente compreende que a função da dor é educativa, aí vem o bem sofrer. Exatamente. O bem sofrer. Esse é o fundamento. Bem-aventurados os aflitos, pode, pois, ser traduzido assim. Bem-aventurados aqueles que têm oportunidade de provarem sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão em cêntuplo a alegria que lhes falta na terra, e depois do trabalho virá o repouso. Lacordaire, Havre, 1863. Mais ou menos parecido com aquela mensagem de Mateus, acho que é capítulo 29, versículo 19, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, editado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Chico Xavier, quando Jesus, né, chama atenção, alerta para aqueles que abandonarem pais, mães, famílias, irmãos, terras, estes terão como recompensa o cêntuplo e também os merecimentos da vida eterna. Abandonar, renunciar. Deixar de priorizar, né? Isso que eu acho que é o mais compreensível, né? A gente ter outras prioridades maiores, né? É porque esse texto, lido num primeiro momento, gera uma contradição. E o título desta mensagem que Emmanuel traz, através de Chico Xavier, é exatamente renunciar. E é isso que Jesus está dizendo, renunciar. Renuncia. Mas renunciar, simplesmente largar pai, mãe, família, mulher, marido, esposo, irmãos, irmãs. Mas ele faz um alerta. Quem renunciar é em meu nome, ou seja, no nome da mensagem que ele traz do Pai. Que não é abandonar
mas que exatamente renunciar ao egoísmo, ao apego exagerado, que causa tantas dores, tantos sofrimentos, tantos conflitos desnecessários, tá? Tudo voltando à questão original. Há uma causa, há uma finalidade, a compreensão do que nós somos, de onde nós viemos, o que é que estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. Sim. A nossa falta de conexão com Deus é o que nos leva à nossa a sintonia prejudicial com as relações que se estabelecem na vida, né? Quando a gente dissocia dessa proposta maior, de certa maneira, a nossa visão fica obliterada e diante dos dramas do mundo, diante da vida de relação com as pessoas, o nosso processo de conexão se estabelece às vezes sem um referencial mais embasado. Então a nossa possibilidade de errar é maior do que a de acertar, porque estamos desconexos da nossa referência. Uhum. Então a gente fica o Léo, é o mesmo que dizer que aquele que opta por não estabelecer o controle sobre sua vida acaba sendo controlado pelo que vier, por qualquer um, por qualquer proposta. Qualquer proposta serve para quem não tem nenhuma. Né? Então, realmente, esse norte bem estabelecido possibilita a compreensão adequada até da interpretação de todo esse contexto que nos convida a nos relacionar bem com os familiares, com os amores, com aquilo que a vida me apresenta, né, nas relações. E esse é um mal tão presente hoje, essa falta de referência, Márcia. É um mal tão presente porque as pessoas realmente estão perdendo as suas referências. Cada um quer construir a sua. E isso tem gerado esse vazio nas pessoas, né? E esse é o propósito, fazer as pessoas não se distanciarem dessa referência maior que é Jesus. Então, perder esse contato de referência é como aquela criança que largou a mão da mãe no calçadão e de repente ela olha para os lados, cadê a minha mãe? Para onde é que eu vou? Eu não sei pegar ônibus, eu não sei. Quem sabe é a minha mãe nesse momento aqui. Né? Então, assim, essa criança, de alguma forma, ela perde a referência e ela fica um tanto perdida. Então, a gente realmente precisa de uma referência. Né? Falasse em vazio, Diógenes, e esta é uma questão que eu tenho refletido muito sobre ela, vazios. Acho que hoje um dos grandes desafios, quer dizer, se hoje, é ontem, né? Sei lá de quanto tempo, mas acho que um dos grandes desafios é preencher muitas vezes os nossos vazios. Tá? Tem uma maneira de preencher os nossos desafios. Nós estamos chegando no final desse primeiro bloco, voltaremos em seguida e eu quero deixar já como ponto de partida, né? Como preencher os nossos vazios nesta análise que estamos fazendo, né, a respeito do bem e do mal sofrer. Como sofrer? Quando sofrer? Por que sofrer? Ou para que sofrer? O nosso Despertar Espírita faz um rápido intervalo e já volta. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Na vida, enfrentamos batalhas diárias, lutando por cada sorriso, por cada amanhã. Nós, da Casa Maria, estamos aqui para apoiá-los a cada passo na jornada pela vida. Ajude a Casa Maria. Sua doação leva muito mais que amparo. Leva fé e esperança para quem mais precisa. Ligue 3311 7077 ou acesse casamariaong.com.br e saiba mais.
Está procurando um local para a realização do seu evento? No centro da cidade, o Avenida Tênis Clube conta com a estrutura perfeita para atender às suas necessidades. Formaturas, casamentos, festas de aniversário, palestras, convenções e muito mais. Contamos com diversos salões para todos os tipos de eventos. Confira em nosso site www.atc.esp.br ou ligue na Secretaria do Clube 30 3381 11. Faça agora sua reserva e garanta o sucesso do seu evento. Bem-vindo ao 14 Bis. Prepare-se para aterrissar em uma experiência singular de residir no coração da cidade, onde tudo está ao seu alcance. Aqui você tem acesso descomplicado à conveniência, lazer e entretenimento de alta qualidade. Próximo a supermercados, clubes, igrejas, shoppings e parques, o 14 Bis redefine o significado de qualidade de vida conectado a tudo o que é essencial para você. Desfrute de uma vida com segurança e conforto em uma localização privilegiada. Mais do que um edifício, é um estilo de vida. Estamos ansiosos para recebê-lo em breve neste espaço exclusivo, onde cada detalhe foi pensado para criar uma experiência única e inesquecível. Em 2024, o 14 Bis estará de portas abertas para ser seu novo lar, transformando seus sonhos em realidade. Bora pra mais um dia de jogo. Isso aí é inimigo do gol, rapaz. Joga nada. Eu falei. Ih, rapaz, contra-ataque. Vai driblar 3 na sequência, ó. Falei. Todo jogo é igual. Todo jogo é igual? Tá maluco? O lance do jogo é ser imprevisível, é jogar junto e com responsa. Pô, não tinha pensado nisso. Cada jogo é único e isso vai ser sempre igual. KTO. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos de volta com o Despertar Espírita aqui na TV Diário, também nas plataformas sociais, uma reflexão sobre o sentido da vida. E cada assunto que a gente traz tem esse objetivo, né? Caminhar para isso, tentar compreender o sentido da vida, né? Dentro daquelas perguntas básicas que sempre a gente se faz, as pessoas de uma forma geral se fazem, né? Quer dizer, o que eu sou, de onde eu vim, para onde é que eu vou, o que é que eu estou fazendo aqui. E os nossos vazios, tem uma fórmula para preencher os nossos vazios, Jorge Brandão? Bom, esse é um tema, é uma busca constante, né? E talvez seja hoje o grande mal da humanidade, né? Porque eu até tenho a minha sala, onde eu trabalho, tem uma moça, minha secretária, que disse assim: coloca uma frase na parede, uma frase que o senhor acha que faz sentido, né? E agora eu já me clareou aqui a frase que eu vou colocar. Olha aí. Né? Só se desilude aquele que se ilude. Porque se nós não nos iludirmos, nós não temos chance de nos desiludirmos, né? E a proposta da nossa doutrina espírita é essa, de nós entendermos isso que tu falou, Vicente, do que estamos fazendo aqui, por que estamos aqui, de onde viemos, para onde vamos, né? E quando Jesus nos fez nos apresentou a paz, a minha paz eu vos dou, mas ela é diferente da paz do mundo, que o mundo quer vos dar. Então, qual é a diferença? A diferença é que a paz do mundo, ela é aquela proposta que a gente fica em paz quando tudo está bem. Quando tudo está como a gente gostaria que estivesse. Essa é a paz que o mundo propõe. Já a paz de Jesus, que seria o bem sofrer, é entender que dentro das dificuldades, dos conflitos, nós podemos tirar lições e podemos, a partir daí, evoluir. Né? Então, aí vem o bem sofrer que nós estamos buscando trazer hoje. Seria a paz do mundo seria a paz anestésica. Podemos dizer assim? A paz passageira. Isso, e a paz de Jesus seria aquela paz que o próprio sentido nos dá, né? Aquela orientação que o sentido nos dá, aquele apaziguamento. E a paz do mundo seria aquela paz que muitas vezes as pessoas procuram sem resolver os seus conflitos, sem encarar os seus problemas. É uma anestesia, poderia ser também, né? É importante pensar nas nossas buscas também, né? O que a gente está buscando? Como preencher esse vazio? Um mapeamento é necessário,
desse vazio, para a gente não ir justamente por essa toada, por esse caminho de preencher com as coisas do mundo, buscando uma satisfação, essa paz tão almejada, a partir de coisas inúteis. Então, volta à questão do referencial também, de valores, de uma interpretação adequada, né, sobre o sentido da vida para mim hoje, porque ela também está na proporção da compreensão de cada um, como a gente costuma dizer, né, da capacidade de cada um de apreender, né? A nossa vontade está na proporção dos nossos interesses, daquilo que a gente acredita, das nossas crenças, das nossas buscas pessoais. Então, de certa maneira, essa é a diretriz. Então, necessário que tenhamos muito claro quais são as nossas intenções, os nossos interesses, aquilo que me traz uma satisfação plena, para que eu não fique buscando em coisas às vezes vazias, a solução de um problema mais complexo e mais profundo. Aí voltamos lá na questão realmente do autoconhecimento, né? Não é o autoconhecimento que de certa maneira vai nos libertar. Eu costumo dizer o contrário do que às vezes a gente lê e interpreta, porque o autoconhecimento, ele é uma ferramenta que ele pode te levar ao acesso ou ao decesso. Porque com muito autoconhecimento, com muita inteligência emocional, aí voltamos a Daniel Goleman, né? Eu posso muitas vezes utilizar todas essas habilidades emocionais, esse autoconhecimento de entender como eu sou e me posicionar adequadamente para o mal, para atender meus interesses pessoais, para manipular, para atuar num cenário totalmente corrompido, né? E isso a gente vê nos trabalhos mediúnicos. Grandes inteligências das trevas, uma inteligência emocional fora do comum, conhecendo suas habilidades, tendo autoconhecimento das suas potencialidades. E usando para o mal. E usando para o mal. Então não é o autoconhecimento que vai te libertar, ele é a ferramenta. Mas a conexão referencial é que te possibilita realmente a utilização adequada. O autoconhecimento, ele é o caminho que te possibilita, de certa maneira, transitar com segurança nesse processo, para usar essas habilidades. Mas ele desconectado da proposta maior do referencial, acaba sendo um problema maior. E a paz conquistada diante do sofrimento, diante da dor, nós temos exemplos incríveis. O próprio Chico Xavier, Bezerra de Menezes, que tiveram lutas ferrenhas durante sua vida e sempre estiveram em paz. Alguém já viu, né, o Chico se revoltar, o Bezerra de Menezes se revoltar, o Eurípides Barçanufo, Caiba Schutter e tantos outros, Mandela, gente que estava diante de sofrimentos atrozes, desafios enormes e estava em paz. Essa é a paz que Jesus nos propõe, né? Fazendo uma observação aqui sobre o exemplo que eu dei da criança lá que soltou a mão da mãe, para que não seja mal interpretado. Não é que a gente precise de uma mão segurando toda hora, porque nos tira a nossa autonomia. Nós precisamos de autonomia, mas quando nós nos sentirmos numa encruzilhada, numa angústia, não saber para onde ir, que a gente tenha uma referência, né? Que a gente consiga buscar uma referência, e este é o objetivo. E quando a gente não tem essa referência, a gente fica realmente perdido. Por exemplo, né, todo profissional, a vida é um constante aprendizado. Nós estamos sempre aprendendo, de uma reencarnação para outra, nós estamos sempre aprendendo. Então, nós sempre vamos precisar de um referencial ou de um orientador, enfim. Cada vida é um estágio, cada reencarnação é um estágio. Mas é diferente da vida cotidiana, por exemplo, de quando um profissional se forma e ele não precisa mais do orientador, ele vai ir totalmente autônomo a exercer a função dele. Mas mesmo assim, quando ele sente dúvida, ele tem um autor. Sim. Lá dos livros, né, para referenciar ele. Tem uma pergunta, Diógenes, agora eu lembrei do Livro dos Espíritos, que Kardec questiona. Nós vamos precisar sempre do anjo da guarda, nosso anjo da guarda, do nosso guia, do nosso mentor, e a resposta dos Espíritos é: enquanto estiveres na Terra, sim. Então nós não podemos esquecer que nós temos um nosso mentor, nosso anjo guardião, e nós precisamos de ajuda, e humildemente nós precisamos buscar esse contato para que nós possamos ser melhor orientados, né? Exatamente. Nesse mesmo capítulo tem uma mensagem de Santo Agostinho, de Paris, 1863, que eu acho fantástica. Ela é longa, né? Não teria nem... Quer dizer, tempo teria, né? Mas talvez não fosse a melhor oportunidade para ler, né?
né, na sua íntegra esta mensagem, mas o conteúdo da mensagem, né, para mim é fantástico e de certa forma nos remete àquilo que talvez a gente chame de planejamento reencarnatório, tá? Porque ela tem um alcance enorme. Diz o seguinte, ó: vossa terra, perguntando Santo Agostinho, vossa terra é, pois, um lugar de alegria? O título é O Mal e o Remédio. O Mal e o Remédio. Vossa terra é, pois, um lugar de alegria, um paraíso de delícias? A voz do profeta não ressoa mais aos vossos ouvidos? Ele não apregoou que haveria pranto e ranger de dentes para aqueles que nascessem nesse vale de dores? Planeta de expiação e provas. Tá? Mais adiante, procurai, pois, consolações aos vossos males no futuro que Deus vos prepara. Ou seja, visão muito clara da vida futura. Da vida futura. Procurai, pois, consolações aos vossos males no futuro que Deus vos prepara. E a causa deles no passado. E aí a questão do planejamento reencarnatório, das nossas vidas pretéritas, né? E das finalidades do nosso retorno nesse momento agora, da nossa jornada imortal e evolutiva. E vós que sofreis mais, considerai-vos os bem-aventurados da terra. Olha aqui, é preciso ter essa consciência, né? Para entender, para compreender esta afirmação de Santo Agostinho lá em 1863. É como se durante que Deus nos colocasse assim, bom, agora tu tem condições, agora eu vou te dar uma prova. E é um elogio para nós. Exatamente. E é esta compreensão que não é fácil da gente alcançar e aceitar. E aceitar. Mas é como a lição das nossas escolas, nas nossas diversas séries do nosso processo informativo, formativo, educacional, fazendo lições, sendo submetido à prova. E quando é que mais se aprende? Com as provas mais duras, com as provas mais difíceis, né? Eu me lembro que a matéria que eu mais estudava era matemática, porque era a que eu tinha mais dificuldade, a que eu menos gostava. Né? Sempre gostei muito mais das palavras, né? Tive mais familiaridade com as palavras. Sim. Matemática era duro, mas tinha que estudar para vencer a prova mais difícil. Eu não poderia deixar de trazer aqui algo que foi a Márcia que colocou primeiramente no programa, sobre o Leon Denis, do livro O Destino do Ser, né? Da dor, destino do ser, da dor e do ser. Problema do ser, do destino e da dor. Problema do ser, do destino e da dor. Quando ele fala especificamente sobre a dor. E aí, Márcia, tu vai lembrar que tu colocou aqui, e eu achei isso tão, tão bonito e tão importante, né? Quando ele diz, aprende a sofrer. Não te digo procura a dor, mas quando ela se erguer inevitável em teu caminho, acolhe-a como amiga. Procura conhecê-la e apreciar a sua beleza oculta e seus secretos ensinamentos. Nós podemos ver com essas palavras, né? Porque se nós nos rebelarmos, se nós nos revoltarmos, se nós maldizermos, nós vamos como se fosse envolvidos em teia de aranha, nós vamos nos complicar ainda mais. Né? Então é uma lição de sabedoria quando nós conseguimos amenizar a dor através dessa compreensão. Essa mensagem me fez lembrar um caso real, né, em que uma senhora estava no leito de morte, estava no hospital, estava mal, né, e os médicos queriam dar morfina para ela, para tirar ela da dor, né, então ela já estava desenganada ali, e ela implorava para não tomar a morfina. Ela não queria tomar morfina porque ela queria sofrer. Ela tinha a ideia de que o sofrimento ia purificar ela dos pecados. E muitas pessoas têm esse pensamento, né? Muitas não digo, acredito que é compreensível que as pessoas tenham esse tipo de pensamento, de que o sofrimento vai purificar os pecados. Só, Deus, não precisa me cobrar, tá? Eu já paguei aqui. E não é assim, porque a gente confunde a purificação com o processo de educação, bem a ver com a mensagem do Jorge. O sofrimento é um processo, ele é um processo educativo e não de purificação. Quando a gente busca o sofrimento,
é por nossa conta, a gente está buscando algo que talvez a gente nem precisaria buscar. Né? Sim, porque tem algumas religiões que pregam aquela automutilação, né? Chicoteamento, né? Então, como diz, não procures a dor, né? Não procures a dor, mas quando ela surgir no teu caminho... Né? Se autoflagelamento fosse algum mérito, né, que nos elevasse de certa maneira, os faquirs seriam anjos. Sim. É verdade. E quando a gente fala em dor, talvez, né, a impressão é que, bom, estão falando em alto grau de sofrimento. Mas, às vezes, esse bem sofrer, esse mal sofrer, está em situações da nossa rotina que a gente não se dá conta. Na nossa convivência familiar, na composição da nossa família, nas dificuldades de relacionamento que nós temos, seja com os nossos familiares, com os nossos colegas, tá? Enfim, nas nossas diversas relações estabelecidas nesse plano. Por quê? Porque a nossa primeira impressão, nosso primeiro desejo, talvez seja o de conviver, como já foi dito aqui, num mundo sem problemas, sem dificuldades. Eu não quero problemas para mim, ninguém quer. Agora, a diferença é saber compreender o significado de cada situação. E tirar lições. E tirar as lições. Aquelas dificuldades de relacionamento na família, né? Quantas vezes a gente já ouviu, mas eu não pedi para vir para essa família, eu não pedi para nascer. Na verdade, todos nós pedimos. Todos nós pedimos. E aquele familiar, às vezes, aquele parente, né, mais complicado no nosso conceito, é o que nos oferece maior oportunidade, né, de aprendizado e de evolução. É fácil? Não é fácil. Mas quando a gente tem esta compreensão, aí é que eu acho que a gente torna o mal sofrer no bem sofrer. Através do mal, encontra o remédio. E qual é o remédio? Para que serve o remédio? Para nos ajudar a crescer, não é para anestesiar a dor, mas compreender a nossa dor. E é importante também nós fazermos uma diferença aqui da dor física, da dor moral, dor psicológica, né? Porque para a dor física, eu estava conversando com o Diógenes aqui antes, existe aqui em Santa Maria mais de 200 farmácias, né? Agora, a dor moral, a dor psíquica, essa é uma dor que precisa ser trabalhada internamente, né? É uma dor que realmente nos traz lições, né? Isso conecta perfeitamente com a reflexão do Vicente ali, que abordou um pouco da reencarnação, né? Fugir da vida física em razão de sofrimento não é estratégico, né? A gente abandonar realmente a vida de relações, a reencarnação, o corpo físico, as situações da vida nos distanciam do sofrimento, nos possibilitam um distanciamento do drama para que a gente consiga caminhar com mais segurança. Basta a gente analisar uma experiência dolorosa que a gente teve há 10, 15 anos atrás, né? Hoje ela não tem o mesmo significado e o mesmo impacto na nossa vida. Por quê? Porque as nossas atitudes, as situações da vida, as demandas, os problemas, outras situações que nos chamaram a atenção, a necessidade de cuidar do corpo, de fazer a comida, de atender a criança, de ir para o trabalho, aquilo foi mentalmente nos distanciando daquele pensamento fixo, daquela ideia problemática que estava lá posta naquele momento do auge da situação e do conflito, e ele vai meio que se anestesiando no tempo e possibilitando uma reflexão e um olhar diferenciado com o passar do tempo. Hoje eu olho para trás e eu consigo fazer uma análise daquele momento, me entender nas minhas dificuldades, nas minhas fragilidades lá naquele instante, toda a caminhada, todo o processo. E ver quanto ensinamento trouxe para nós. Exato, experiência, né, ali posta. E no mundo espiritual eu não tenho esse mata-borrão aí que possibilita esse mundo de relações e esse distanciamento. A visão é plena, a clareza dos sentimentos, eu estou vivenciando aquele momento de maneira muito impactante. Então o sofrimento certamente no mundo espiritual, quando a gente foge da vida por um ato infeliz muitas vezes, ele acaba sendo maior. Os dramas são maiores, a gente só agrava os problemas que a gente já tinha. A gente fica preso nele, né? Ainda nessa mensagem de Santo Agostinho, outro trecho, ele diz o seguinte, ó: que remédio, pois, recomendar àqueles que estão atacados de obsessões cruéis e de males cruciantes? Um só é infalível: a fé, o olhar para o céu. Ela mostra sempre os horizontes do infinito. É a fé o remédio.
porque ela mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se apagam os poucos dias sombrios do presente. Voltamos de novo à visão do futuro, à certeza da vida, da existência da vida futura. Eu estive passeando agora na Feira do Livro, passeando ali, olhando livros, comprando livros, e de forma especial as nossas bancas espíritas que estão ali. E comprei um livro pelo seu título, e pensei em comprar e dar para os meus netos, porque pela ilustração, pela proposta, né, é um livro, digamos assim, um livro espírita infantil. Mas eu comprei pelo título, quando li o título, porque o que é comum quando a gente pergunta para uma criança, perguntas que a gente mesmo se fez, qual é a pergunta para a criança? O que você quer ser quando crescer? Quantas vezes a gente já perguntou isso para os nossos filhos, para os nossos netos, para as crianças, né? O que você quer ser quando crescer? E o título desse livro, que ele tem muito mais ilustração do que palavras, ele tem poucas palavras, mas tem mensagens muito profundas e ilustrações para que realmente as crianças possam compreender melhor. E o título desse livro é O que é que você quer ser quando renascer? O que é que você quer ser quando renascer? Eu achei de uma profundidade e quero continuar refletindo a respeito desse título, né? O que você quer ser quando renascer? Bom, a nossa literatura espírita, isso é bom a gente lembrar aqui, que é muito rica, muito maravilhosa, né? Além principalmente as obras básicas, né? E nós estamos aqui hoje, junto com todos vocês, justamente para estimular a leitura, né? São obras maravilhosas, né? Que nos trazem consolo, esperança, explicações, né? E tornam o sofrer melhor, né? O bem sofrer. E eu trago aqui do livro Vinha de Luz, no capítulo 80, com o título psicografado por Chico Xavier, né? Com o título Como Sofres? Né? E é comentado um versículo do apóstolo Pedro, e diz o seguinte: se padeces como cristão, não te envergonhes, antes glorifica a Deus. Não basta simplesmente sofrer para ascender à glória espiritual. Indispensável se faz saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor proporciona para o coração sequioso de paz. Pois é, porque se a gente não souber sofrer, o nosso tempo terá sido em vão. Teremos perdido uma grande oportunidade de evoluir. Exatamente. E a doutrina espírita nos possibilita esse alimento que nos auxilia realmente, né, a saciar essa fome, para compreender todo o processo, porque senão é passar pela vida diante de um banquete, como costumamos dizer, né, morrendo em fome com todo o preparo ali posto para que a gente possa realmente buscar os recursos ali para a nossa nutrição, para o nosso fortalecimento. Essa ideia do banquete eu gosto muito também, Márcia, porque realmente é isso, a vida é um banquete, a mesa está posta, nós vamos escolher o que quisermos comer. E o que nós escolhermos vai ser decisivo para a nossa caminhada evolutiva. Algumas escolhas a gente não pode fazer, porque são resgates de vidas passadas, mas muitas escolhas nós podemos fazer na atualidade. E aí Emmanuel ainda finaliza essa frase dizendo: todos sofrem no cadinho das experiências necessárias à purificação das almas. Olha aí, ó. Então, a dor nos irmana. A dor é realmente algo que nós teremos que passar. Agora, como nós vamos passar, de que forma nós vamos interpretar, isso depende de cada um de nós. Né? Aquelas 3 perguntinhas básicas que nos ampliam o sentido da vida, da onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos, quando a gente consegue responder elas, que a doutrina espírita nos concede essa oportunidade, olha só, quando a gente está num processo de sofrimento, se a gente sabe de onde viemos, a gente responde aquela pergunta: por que sofro? Né? Se a gente sabe por que estamos aqui, a gente responde a segunda pergunta: como eu sofro? O que eu devo fazer diante dessa minha aflição? Como deve ser a minha postura? E quando eu sei para onde eu vou, respondo a terceira pergunta: para que eu sofro?
Né? Qual é o propósito do sofrimento? Vai me levar para onde? Porque muitas vezes a sensação que dá do sofrimento é de um prejuízo. Eu estou tendo um prejuízo, porque eu vou ganhar o quê com isso? Mas quando a gente compreende o sofrimento, a gente diz, não, para um pouquinho. É como o Viktor Frankl de novo diz, né? Se tem sentido para a vida, há um sentido também para o sofrimento. Né? Deus não vai nos jogar aqui numa arena para divertir os perversos, como eu digo, né? Não, tudo tem um propósito, a gente precisa compreender. E o que é o sofrimento numa vida terrena, e representando de espíritos imortais como somos, né? Porque um deslize para um prazer pode nos escravizar por muitas encarnações, assim como um sofrimento bem vivido, bem compreendido e superado pode nos trazer a liberdade, né? É verdade. Bom, estamos nos nossos minutos finais. Ainda alguma coisa mais para ser dita? Alguma mensagem para ser deixada? Eu encerraria da minha parte as palavras de Jesus, né? Que brilhe a vossa luz para que os homens vejam e glorifiquem a Deus. E que a gente consiga compreender a diferença de problema e de desafio. A vida nos dá desafio, não problema. O problema é por nossa conta quando a gente não consegue suportar os desafios. Aí a gente transforma, às vezes, um desafio num problema. Aquele exemplo que o Vicente trouxe, um conflito familiar. É um desafio dentro de casa, dentro do lar. Mas se eu não aceitar isso como desafio e me vitimizar e ver tudo isso como um problema, ou como algo que não poderia estar acontecendo, eu transformo num problema. Até piorando para as próximas vindas. Né? É verdade. Márcia... Namastê. Muito bom. Pronto. Preencheu, né? Todos os vazios, né? Porque é o amor do meu coração, né? É levando a minha melhor intenção para o seu coração. E é isso que nós queremos, telespectadores que estiveram conosco, nos acompanhando em mais essa edição do Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. O Despertar Espírita termina aqui, nesta edição, mas a vida continua, nesta e em outras dimensões. Até o nosso próximo encontro. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida.